Olá, estamos aqui mais uma vez, em mais um dia, para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje veremos 1 Reis no capítulo 3. Vamos aos pontos que daremos destaque para a sua leitura ser mais proveitosa hoje. O primeiro ponto é que um detalhe interessante nesse capítulo, e que por vezes passa despercebido, é o assunto dos lugares altos, que está aí logo nos primeiros versículos. É dito que o povo oferecia sacrifícios ali, pois não havia ainda o templo e o tabernáculo, ele havia perdido a sua função depois que a arca, que era o símbolo da presença de Deus, havia sido levada. Lembramos que ela havia sido levada pelos filisteus quando os israelitas a levaram para a guerra, e ao ser devolvida, ela nunca mais retornou ao tabernáculo. Não é dito o que aconteceu com o tabernáculo, mas a arca passou a ficar em outro local, separada do restante dos utensílios. E aí, a falta de um altar oficial ali junto à Arca da Aliança havia levado com que o povo preferisse oferecer sacrifícios no alto dos montes. Só que aí, esses lugares eram associados a cultos a divindades pagãs, porque era assim que os moradores ali da terra faziam. Usavam esses altos para oferecerem cultos às suas divindades. Então Deus havia proibido que os israelitas fizessem isso, utilizassem esses locais que haviam sido locais de culto para outros deuses, e orientado que os sacrifícios fossem feitos exclusivamente ali no santuário que ele havia ordenado construir. E também havia orientado que os israelitas destruíssem esses locais altos, os altares, os postes ídolos que eles tivessem. Mas Deus, é dito aqui nesse capítulo, que aceitou o sacrifício de Salomão nesses locais altos, mesmo não sendo exatamente a ordem de Deus. Deus viu Salomão e apareceu em sonhos para ele, ali logo depois de ele ter oferecido esses sacrifícios. Só que é interessante também destacar que, embora Deus tenha aceitado os sacrifícios, Salomão de certa forma sabia que ali não era o local correto, tanto que após Deus lhe aparecer, ele vai então até Jerusalém, diante da arca, e oferece holocaustos ali perante a arca do Senhor. Então, esses locais altos, veremos ao decorrer desse livro de 1º e 2º Reis, muitas vezes os israelitas acabaram utilizando para suas práticas idólatras, até o ponto que o rei Josias vai destruir esses locais altos e tacar fogo neles, porque o povo ainda insistia em oferecer, mesmo após o templo ser construído por Salomão. No segundo ponto de destaque, nós vemos que no sonho que Deus deu a Salomão ali, Deus ofereceu um pedido a Salomão. E Salomão fez uso desse pedido, pedindo um coração compreensivo e prudência para um governo justo. Deus se agradou desse pedido de Salomão porque considerou um pedido que não era um pedido egoísta. Ele não havia pedido para ele riquezas, honras, glória, uma vida longa, coisas que só o beneficiassem. Pensasse nele primeiro. Ele havia pensado no governo, que ele representasse bem o Senhor perante o povo. E Deus então lhe concedeu sabedoria e também lhe garantiu que com a sabedoria o acompanharia outras honras, como riquezas, glórias e uma vida longa, mas desde que ele andasse nos caminhos do Senhor. Afinal, essa também era uma promessa condicional. Deus deu a ele essas honras com a condição de que ele seguisse obedecendo. E no terceiro ponto, nós vemos que o destaque do episódio do julgamento aqui de Salomão, que é retratado a partir do verso 16, do filho vivo de duas mulheres, está na introdução com a partícula então e na conclusão também, verso 28.
Tal importância vem porque essa partícula então vem dar sequência ao que havia sido dito antes, que foi a concessão de sabedoria a Salomão. E na própria conclusão desse episódio é dito que essa foi uma atitude, um episódio que confirmou o recebimento dessa bênção por parte de Salomão e o seu reconhecimento por parte do povo. Todos viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Está aí no versículo 28. Todos os respeitaram e o honraram por conta disso. E aí, não queira você também pedir hoje sabedoria a Deus? Deus não lhe negará esse pedido, porque o que Ele mais quer é que os seus filhos peçam sabedoria, mas não por um motivo egoísta, mas para essa sabedoria ser usada com discernimento para a sua obra. Peça a Deus e Ele te dará.